Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço o carinho constante que a igreja tem com a nossa família, tanto nos apoiando quanto orando por nós. Recentemente, nessa sequência de oração, de semanas de oração pelos missionários, o pastor Eduardo, inclusive, compartilhou comigo, acho que umas 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, vocês estavam orando por nós. Muito obrigado por se lembrarem. E sabemos que são as orações de vocês que nos sustentam no campo, que nos encorajam, que nos lembram que nós fazemos parte de um grande povo de Deus. Estamos servindo a esse Deus e preparando vidas para cumprir a grande comissão de Jesus. Tem sido uma alegria servir ali no PV, poder ver jovens se preparando para dedicarem as suas vidas ao Senhor, seja no campo missionário, seja no ministério pastoral. E muitos jovens que às vezes passam um ano por lá, se preparando para enfrentarem os desafios da faculdade e serem bênção no contexto onde Deus os colocar. Hoje eu quero sair um pouquinho da série de salmos que vocês têm tido pela manhã, pensar um pouco sobre oração, mas como oração e serviço caminham juntos. É muito natural na sociedade em que nós vivemos a ideia equivocada de que uma espiritualidade autêntica, real, só pode ser experimentada quando nós nos isolamos da sociedade má que nos cerca e passamos alguns dias, ou talvez até mesmo semanas, isolados, orando ou meditando num lugar remoto, longe do contexto corrido, do meio urbano, das cidades em que nós nos encontramos. Uma imagem muito comum que circula por aí, especialmente pensando nas pessoas que não conhecem o nosso Deus, é a ideia de que a espiritualidade autêntica é vivenciada por aqueles monges do Tibete, naqueles monastérios longínquos, e ali então, com as suas pernas cruzadas, com os braços apoiados sobre os joelhos, meditando e encontrando ou experimentando o verdadeiro contato com o divino. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algo bem diferente daquilo que tem sido o senso comum da nossa sociedade. Muitos cristãos, inclusive, afetados por essa ideia de que nós precisamos nos retirar, de que nós precisamos sair do dia a dia corrido para, de fato, encontrar com Deus, acham que uma espiritualidade autêntica só pode ser experimentada pelos profissionais da religião. Então, o pastor consegue experimentar um relacionamento mais profundo com Deus. Um missionário consegue experimentar um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas eu, no meio da minha correria, das demandas do trabalho, da família, dos compromissos com a igreja, não consigo experimentar um relacionamento com Deus profundo. Às vezes nós pensamos que espiritualidade ou que o relacionamento com Deus é somente quando nós estamos orando e lendo a Bíblia. E esquecemos que quando servimos o nosso próximo, seja o marido lavando uma louça e ajudando a esposa em casa, seja uma senhora da igreja levando comida para uma outra pessoa da igreja, uma outra família que está precisando ali de refeição no momento corrido da sua vida, isso também expressa adoração a Deus. Isso também expressa relacionamento com Deus. Não apenas quando oramos e lemos a palavra, mas também quando servimos o nosso próximo, nós estamos adorando e cultivando um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor. É muito interessante olhar para Jesus e ver que em Jesus, serviço e oração caminham juntos. Eles não estão dissociados. Jesus tinha uma rotina intensa, serviço para lá e para cá, pessoas para atender, mas essas coisas, essas demandas, esses compromissos, não impediam Jesus de desfrutar de um relacionamento profundo com o Pai. E é isso que nos mostra Marcos capítulo 1, versículos 35 a 39. Pedi que vocês abram comigo, eu vou ler aqui na NVI, Marcos 1,
versículos 35 a 39, nós vamos ver como Jesus conjugava no seu dia a dia uma vida de oração e de serviço. Marcos 1, 35 a 39. O texto diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Versículo 38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Primeira verdade, princípio que o texto nos traz é a prioridade da oração na vida de Jesus. Se nós olhamos para o contexto dessa passagem, nós vamos perceber que o dia anterior foi intenso, com muitas atividades. Já pela manhã, Jesus começa pregando na sinagoga de Cafarnaum. Ele ensina as Escrituras, ele comunica sobre Deus para aquelas pessoas, elas ficam impressionadas com o ensino de Jesus. E já na sinagoga, Jesus tem um conflito com um demônio. E ali ele liberta um homem que era escravo de Satanás. Depois ele vai almoçar na casa de Pedro. E lá na casa de Pedro, ele descobre que a sogra de Pedro estava doente. E ele cura a sogra de Pedro. O dia passa, a noite chega, o Shabat, o dia do descanso judaico, vai embora. E as pessoas então se sentem livres de irem até Jesus, até a casa de Pedro, para ali serem curadas, para que pessoas possessas fossem libertas dos demônios. E o texto diz para nós, no contexto aqui, especialmente o versículo 33, que toda a cidade se reuniu na porta da casa em que Jesus estava. Era muita gente, era muita demanda, era muito serviço. E eu imagino que Jesus tenha ficado até tarde da noite servindo aquelas pessoas, trazendo cura, libertando. Eu imagino que todos nós, depois de um dia tão intenso de serviço assim, começando com pregação pela manhã, terminando com muito serviço durante a noite, iríamos desejar descansar até mais tarde no dia seguinte. É aquele dia que você fala: não, hoje eu posso acordar 10 horas da manhã, porque eu fiz muita coisa ontem. Imagina você no trabalho fazendo hora extra. Você fala: não, o pessoal do trabalho sabe que eu fiquei até mais tarde. Hoje eu posso chegar mais tarde lá porque eu mereço um pouco de descanso. Olha só o que Jesus faz nos versículos 35 e 36. Vejam a prioridade da oração na vida de Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos enfatiza para nós que Jesus sai bem cedo e ele faz questão de tornar a cena bem intensa. Ele diz: olha, de madrugada, quando ainda estava escuro, o sol ainda não tinha raiado. Jesus não simplesmente coloca o despertador para tocar meia hora antes. Escuta o despertador tocar, desliga o despertador, fica deitado na cama e fala: não, eu vou orar aqui. Vou aproveitar, está tão aconchegante aqui. E muitas vezes isso acontece conosco, não é? Não, eu vou fazer minha devocional aqui na minha cama mesmo. Você se desafia a ter um tempo com Deus antes de ir para o trabalho. Não, meia hora antes eu vou acordar e vou gastar um tempo de oração. Só que você não consegue nem sair da cama. Você desliga o celular e fica lá orando. E a oração é tão profunda que você só termina quando o celular toca mais uma vez, quando você precisa ir para o trabalho. É tão profundo. Mas Jesus não faz isso não, olha só. Ele se levanta, ele sai de casa e ele vai para um lugar deserto, um lugar retirado, um lugar tão difícil de encontrar Jesus que os discípulos gastam bastante tempo até achá-lo.
O versículo 36 usa um verbo bastante forte para falar dos discípulos procurando Jesus. Esse verbo que Marcos usa aqui no grego indica a ideia de perseguir, de caçar. Eles buscam intensamente porque Jesus estava num lugar bem retirado, difícil de encontrá-lo, porque ele precisava fazer algo muito importante. O versículo 35, e a NVI traduz de uma maneira bem interessante aqui, diz que Jesus ficou orando. O texto grego tem essa ênfase, a ideia de um orar contínuo. Jesus não simplesmente passou ali 5 minutos para garantir a bênção do dia. Jesus não simplesmente chegou com uma lista de oração e falou, está aqui, Pai, resolve esses problemas. Não, ele sabia que ele precisava passar tempo com o Pai. E ele estava ali orando, não simplesmente tratando Deus como um mordomo, que você chega e dá as ordens e o mordomo cumpre aquilo que você diz. Ele está ali se relacionando com Deus. Ele está ali alinhando a sua missão com o Pai. Porque Jesus, ele vem de uma rotina muito intensa. A fama de Jesus está se espalhando pela Galileia. E ele precisa lembrar qual é o alvo da missão dele. Ele precisa manter o foco adequado. Ele não pode deixar que a fama, que as propostas dos discípulos, que os planos das pessoas digam o que ele deve fazer. Ele precisa entender o que o Pai deseja dele. Ele gasta tempo ali em oração, em comunhão com o Pai. É muito interessante quando nós olhamos para o livro de Marcos e vemos Jesus orando em 3 momentos do Evangelho. Aqui, quando a fama de Jesus começa a se espalhar e toda a cidade de Cafarnaum vai atrás dele. No capítulo 6, depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês vão na minha frente. E eu encontro com vocês depois, ele passa um tempo orando com Deus. A oração era importante porque Jesus queria se manter alinhado com o Pai. Porque Jesus sabia que a comunhão com o Pai era prioridade. E depois nós encontramos Jesus orando, lá em Marcos capítulo 14, quando ele está prestes a entregar sua vida na cruz do Calvário. E diante daquele momento tão difícil, diante de um momento que talvez, se não todos nós, mas muitos de nós fraquejariam, Jesus sabia que era importante passar tempo com Deus. E ele se prepara para as agonias da cruz, investindo tempo com o Pai no Getsemane. A oração na vida de Jesus não era um detalhe. A oração na vida de Jesus não era algo apenas para garantir os seus desejos e os seus pedidos. A oração na vida de Jesus era um tempo de desfrute de relacionamento com Deus. Assim como pais e filhos desfrutam do relacionamento uns com os outros. Recentemente eu fiquei um tempo longe da minha família, cheguei no começo da semana passada, e é muito interessante, porque as filhas já chegam perguntando se tem presente. Tá? E aí, papai, trouxe o presente, né? Qual é a surpresa que você trouxe para a gente? Mas é muito legal, porque depois que os presentes vêm, elas não dão as costas para o pai e falam, agora deixa eu brincar com o meu presente. Elas querem que eu brinque com elas. Não, pai, vem brincar aqui comigo. E o presente vai ficar de lado, mas elas querem ir para um parque lá em São Paulo e passear um pouco com o papai. Porque mais importante do que o presente que o pai pode dar, é o desfrute da companhia, do relacionamento, da comunhão com o papai. Deus não quer que nós o tratemos como um mordomo. Não sei quantos de vocês, talvez quem tenha mais aqui de 30 anos, vai se lembrar da propaganda do suco Tang. Lembra? Do Jaime, mordomo? Está lá o pessoal, eu lembro de uma das propagandas que eles estão no meio da floresta. Aí a senhorinha diz assim, Jaime, o menino está com sede e não temos o que beber.
E aí vem o Jaime, não se preocupe, senhoras, tangue sabor laranja. E ele vai lá e supre as necessidades daquele garotinho. Deus não é o Jaime do suco tangue, queridos. Deus é o nosso Pai que nos ama, que nos alcançou em Jesus para desfrutarmos de relacionamento com Ele. E a oração precisa ser prioridade nas nossas vidas. Não importa o quão intensa seja a nossa rotina. Não importa quantos compromissos nós tenhamos, pessoas para servir, coisas do trabalho para resolver, vestibular para estudar e para passar, prova da faculdade para realizar. Nada disso deveria ser desculpa para não termos um relacionamento com o nosso Pai. O tempo com Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas, assim como foi na vida de Jesus. É interessante como nós nos esforçamos e muitas vezes nos sacrificamos por coisas que achamos importantes. Pode ser talvez um projeto que você tem de vida, pode ser a viagem dos seus sonhos, pode ser passar naquela universidade tão difícil e você faz sacrifícios, você abre mão às vezes até mesmo do seu sono para realizar esses sonhos, para cumprir esses projetos. E por que é tão difícil para nós nos sacrificarmos para termos tempo com aquele que é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Pai? Às vezes nós gastamos tempo em redes sociais, às vezes nós passamos tempo assistindo o Jornal da Noite ou jogo de futebol. Por que o tempo de oração é tão difícil de priorizar? E o que Jesus nos mostra aqui é justamente que o tempo com Deus é um tempo que não pode passar. Outras coisas podem ficar de lado, outras coisas podem esperar, mas o tempo com o Pai precisa ser prioridade para nós. E não apenas um tempo para chegarmos com aquela famosa listinha de compras. É muito interessante como a gente é tentado a orar apenas quando nós precisamos de algo, certo? Senhor, me ajuda a passar naquela prova difícil. Ou você está rodeando algum lugar com o carro assim, não consegue achar vaga. Senhor, me dá aquela vaga, Senhor. Abre o mar para o meu carro entrar. E a gente lembra de orar, a gente sempre lembra de Deus quando precisa de alguma coisa. Mas o desafio aqui de orar como Jesus é justamente orar quando nós não precisamos de nada além do próprio Deus. É reconhecer, Senhor, o Senhor é tudo o que eu preciso. É reconhecer como o salmista, como a corça anseia pelas águas. Aquela corça talvez que está fugindo do caçador e precisa saciar a sua sede com águas correntes. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O desafio que Marcos 1 nos deixa em primeiro lugar, então, é buscar a Deus em oração. Não apenas para apresentar os pedidos que temos, mas para desfrutar de comunhão, para lembrar de como Deus tem sido bom conosco. É investir tempo louvando a Deus, talvez olhando para a semana anterior e vendo como Deus cuidou de mim, como Deus cuidou da minha família. Talvez louvando a Deus, pensando em cenas da história da redenção. Como é que Deus cuidou de Israel? Como Ele foi um Deus presente? O que isso revela sobre os atributos, sobre o caráter desse Deus? Tempo com Deus é prioridade. E Jesus estava disposto a se levantar, caminhar uma longa distância para passar tempo com o Pai. Mas o tempo com o Pai não impedia Jesus de servir as pessoas. O tempo com o Pai não era desculpa para olhar apenas para si e falar, não, eu preciso aqui buscar a Deus e o mundo que se acabe, mas eu aqui preciso ter o meu tempo com Deus. Não. A oração na vida de Jesus o move ao serviço. A oração na vida de Jesus o move ao amor ao próximo. Vejam os versículos 36 a 39. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para o outro lugar,
para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vejam que Jesus, agora que ele alinhou o foco da sua missão, ele consegue fazer a escolha correta, apesar do apelo de Pedro. Sempre Pedro aparece na jogada. Sempre Pedro tem uma sugestão a dar para Jesus. E ele fala: Senhor, está todo mundo te procurando em Cafarnaum. Não acabaram os milagres, o Senhor tem mais coisa para fazer. E Jesus está tão alinhado com o Pai que ele diz: Pedro, os seus todos não são os todos do Pai. O todo de Pedro se limitava a Cafarnaum, mas o todo de Deus incluía as cidades da Galileia que precisavam ouvir a pregação de Cristo. E o serviço de Jesus basicamente se resume à pregação e manifestação concreta da mensagem que ele estava anunciando. Se a gente volta um pouquinho para Marcos capítulo 1, especialmente o versículo 15, o texto diz para nós que a mensagem de Jesus era a seguinte: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus precisava anunciar as boas novas do reino. Jesus precisava chegar em outras cidades da Galileia e dizer: olha, o reino de Deus está próximo, o rei está aqui. Creiam no Evangelho, se arrependam e abracem as boas notícias de Deus. E Jesus sai, e ele prega, e ele anuncia o reino de Deus, e ele anuncia a soberania de Deus, e ele anuncia a redenção de Deus, porque quando eu me arrependo e confio nas boas novas de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, eu passo a experimentar o reino de Deus na minha vida. Mas Jesus não só proclama o reino, Jesus manifesta com a vida dele a presença desse reino. E é isso que o versículo 39 quer indicar para nós, quando diz que Jesus pregava nas sinagogas e expulsava os demônios. Se nós olhamos especialmente para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28, quando Jesus está sendo acusado injustamente pelos líderes religiosos daquela época, de que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, ele diz: não, uma casa dividida não se sustenta. E ele diz: olha, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. A proclamação do reino era acompanhada de um serviço que manifestava esse reino. Ao servir as pessoas, ao cuidar daquelas pessoas que estavam debaixo do poder de Satanás e trazer libertação para essas pessoas, com o seu serviço, Jesus manifestava o reino de Deus. Era proclamação acompanhada de serviço. Era proclamação acompanhada de uma vida que era coerente com aquilo que era proclamado. Esse texto, então, mostra para nós que a proclamação das boas novas do reino de Deus precisa ser acompanhada por um serviço que manifesta essa proclamação. A oração é prioridade, mas há necessidade de uma proclamação acompanhada pelo serviço. E assim como Jesus aqui tem que sair de Cafarnaum e caminhar por várias aldeias da Galileia para anunciar o reino de Deus, esse texto também nos lembra que não existe um local sagrado para a proclamação das boas novas do reino de Deus. O nosso papel não é simplesmente trazer pessoas para ouvirem aqui o Evangelho. Elas vão ouvir o Evangelho aqui, mas a ideia também é que nós saiamos. E nos contextos em que Deus coloca você e a mim, nós devemos proclamar Jesus. Nós devemos proclamar que Deus se fez presente em Cristo. E que agora as pessoas podem ter um relacionamento com esse Deus. Pode ser aquele cara difícil no trabalho,
pelo qual você já tem orado um bom tempo, e de repente ele chega para você e abre o coração para você, e você tem a oportunidade de proclamar as boas novas de Jesus ali onde Deus tem te enviado. Pode ser talvez aquele vizinho que tem lá as suas crises, você ouve, né, os conflitos dentro da casa daquele vizinho, e de repente vocês estão conversando e você pode falar de como Jesus mudou a sua vida. Pode ser alguém no transporte público aqui de Brasília. Você está andando lá dessa pessoa e você pode falar de Jesus para ela. Pode ser talvez um familiar, ou alguém da sua escola, da sua universidade, em que no meio daquela conversa você pode dizer por que a sua vida faz sentido. Por que você não participa de tais coisas que os seus amigos participam? Porque você encontrou a felicidade e a razão da sua existência em Jesus. Não é simplesmente trazer pessoas para ouvirem o Evangelho aqui, mas é também sairmos daqui. E essa palavra que é pregada dominicalmente aqui na Igreja Cristã Evangélica de Brasília, ela precisa reverberar no dia a dia de cada membro, de cada irmão, de cada irmã. De tal modo que no trabalho, na família, na vizinhança, nos diversos contextos, o Evangelho pregado aos domingos é reverberado nos vários contextos dessa cidade. Mas a nossa proclamação precisa ser acompanhada de serviço. E é um serviço prático. São situações que Deus nos dá para demonstrarmos a mensagem que anunciamos. Como é que você vai falar para o seu colega da faculdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, se você não consegue expressar amor por esse colega de faculdade quando ele está com alguma dificuldade e precisa da sua ajuda? Como é que você vai falar da graça de Deus para os seus familiares, talvez um pai, uma mãe que não conhece a Cristo, talvez a família mais ampla, se você não consegue demonstrar graça e misericórdia na sua relação com aquelas pessoas que estão mais perto de você? A nossa pregação precisa ser confirmada por um serviço que testemunhe aquilo que nós anunciamos. O amor que nós pregamos de Deus precisa ser o amor que nós vivemos nas nossas relações. A verdade que está em Cristo Jesus precisa ser vivenciada na verdade nos nossos relacionamentos de trabalho, de negócios. Como é que eu vou falar da justiça e da santidade de Deus se no meu trabalho eu não manifesto a justiça de Jesus? Como é que eu vou falar da justiça de Deus se na minha declaração de imposto de renda eu não sou justo e equânime naquilo que eu declaro? A nossa vida precisa manifestar aquilo que nós anunciamos. E é esse o desafio de Marcos aqui. A prioridade da oração com a necessidade de uma proclamação que é acompanhada pelo serviço que encarna aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós falamos. Seguir o nosso Mestre e Rei Cristo Jesus implica orar enquanto servirmos e servir enquanto oramos. Eu lembro de, há vários anos, ter escutado uma palestra do pastor Franco Ferreira, talvez uns 18 anos atrás, em que ele dava um testemunho ali no final daquela palestra sobre um homem casado com uma senhora que frequentava a igreja que ele pastoreava ali no Rio de Janeiro. E esse homem, ele não conhecia Cristo, mas ele veio a tomar uma decisão por Jesus a partir de relacionamentos informais que ele teve com irmãos daquela igreja em que a sua esposa frequentava. Ele conta que a primeira vez que esse homem teve um contato com as pessoas da igreja foi num churrasco que eles estavam fazendo lá depois do culto. E aquele homem, ao conviver com outros homens daquela igreja, ele ficou impactado pela maneira como eles eram amigos, como eles demonstravam amor, serviam uns aos outros. E o que levou esse homem a querer conhecer o Evangelho
foi ver que o evangelho que aquela igreja pregava era também o evangelho que aquela igreja vivia. E o chamado de Jesus nessa manhã para nós é orarmos, pregarmos e manifestarmos com a nossa vida e com o nosso serviço aquilo que nós anunciamos, a mensagem que nós proclamamos. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque em Jesus nós descobrimos que é possível orar enquanto servirmos e servir enquanto oramos. Queremos cultivar esse equilíbrio, Pai, entender que precisamos sim, às vezes, nos retirar como Jesus fez, não por muitos dias, nem por muitas semanas, mas algumas horas ali que Ele passa na Tua presença. E essa oração, Pai, precisa nos levar a um serviço real, a um amor real pelas pessoas que nos cercam, Pai. Anunciando as boas novas do reino de Deus e vivendo essas boas novas na maneira que servimos o nosso próximo. Ajuda-nos, Pai, a priorizar aquilo que é mais importante. Ajuda-nos, Pai, a não permitir que outras coisas nos engulam, que a rotina nos controle a tal ponto que o tempo com o Senhor fique de lado, Pai. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes termos priorizado outras coisas que não o Senhor. Nós queremos nos lembrar que outras coisas podem esperar, mas o tempo contigo, a oração contigo não pode ficar para depois, Pai. E abre os nossos olhos para enxergar aquelas pessoas ao nosso redor que precisam ouvir as boas novas de Jesus. Precisam ouvir as boas novas do Rei que veio como servo sofredor para se entregar por nós e para ser o Rei das nossas vidas e um dia voltar para concluir a história com o seu reinado sobre todo o mundo, Pai. Que essa seja a nossa esperança e que a nossa vida então manifeste a mensagem que anunciamos. É o que oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai.